para começar, apaixonante, desafiante, às vezes até polêmico, né? Temos vários casos polêmicos na história, mas um assunto apaixonante. Agora, quanto vale essa inteligência, né? Tem dificuldade para saber isso daí. Então eu vou convidar o diretor de Data Science, Analytics e Inteligência Artificial lá da Smart Breeder, e que foi também o responsável por todo o tratamento de dados e desenvolvimento de inteligências para a gente otimizar, né, a seleção, alocação e manejo de cultivars. Então, bem-vindo, Renan, tem a palavra, tá? Para frente aqui, para trás. Obrigado, Éder. Bom dia a todos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Como o Éder falou, casa cheia, muito bom. E é uma honra poder estar aqui hoje, podendo mostrar como a nossa solução aplicada no campo pode trazer retornos excelentes em produtividade. Eu queria começar a responder àquela pergunta inicial: quanto vale a inteligência? Vou responder ela iniciando com uma pergunta. Vocês aqui hoje acreditariam em mim se eu dissesse que é possível, com manejo varietal e o uso da inteligência artificial, aumentar a produtividade em 27%, em até 27%? Eu não quero passar por mentiroso aqui hoje. Quero que vocês acreditem em mim. Então, eu vou mostrar como nós chegamos nesses valores. Mas antes, é importante a gente recapitular um conceito. O que determina o desempenho de uma variedade, né? O que determina? Primeiro, a combinação do genótipo, do ambiente e da interação entre eles. Agora, o que é ambiente? Algo complexo. E numa abordagem mais sistêmica, a gente pode considerar que o ambiente é tudo que compõe um talhão. E aqui eu estou falando de toda a interação entre planta, solo, ambiente, clima, manejo e bioma. Essa imagem retrata muito bem o quão simples é o ambiente, né? Está aqui, extremamente complexo. Estamos falando de fatores que compõem toda essa interação, que vão desde características intrínsecas ao ambiente de um talhão, como tipo de solo, altitude, ambiente de produção, todo o preparo de solo, características do plantio, todos os tratos culturais, chegando até a colheita. São mais de 200 fatores de produção e os seus 2.000 status. E é essencial a gente compreender o quanto cada fator desse contribui para a performance varietal, para que eu possa realizar uma seleção e uma alocação de variedades com mais assertividade. Tudo isso, a compreensão de todos esses fatores, só é possível porque nós temos a Rede Agro, a maior rede de experimentação digital e de inteligência artificial do mundo. Aqui eu estou falando de 400 mil talhões em 10 safras. São 4 trilhões de situações possíveis. Tudo isso distribuído em 6 estados brasileiros e em 3 milhões de hectares. E a Rede Agro possibilitou que a gente pudesse criar o maior banco de dados do mundo, o DataOcean. Eu estou falando aqui de 3,5 bilhões de dados, que são atualizados todos os dias com mais ou menos 6,5 milhões de informações novas. A gente costuma dizer que isso é uma riqueza para a geração de conhecimento e, óbvio, para a otimização do manejo de culturas. E é a partir do DataOcean que a gente faz o manejo varietal 5.0, que é muito além da experimentação convencional, ambiente de produção e época de colheita. E eu quero mostrar para vocês como a gente construiu em 2025 esse manejo varietal 5.0 através da jornada Cultivars AI, conectando ciência e produtividade. Falar um pouquinho da abrangência dessa jornada. Foram 1.200.000 hectares, que são representados aí por 10 grupos do setor, 5 mesorregiões diferentes e aproximadamente 120 mil talhões. Ou seja, em 2025, nós utilizamos o Cultivars AI nessa jornada
em 1.200.000 hectares de cana-de-açúcar. E eu quero mostrar agora para vocês o como, para a gente responder aquela pergunta inicial do Éder, explicando um pouco das inteligências que compõem o Cultivars AI. Vamos começar a falar da experimentação 5.0. Como que eu avalio a performance varietal? E se eu pudesse resumir em uma frase a experimentação 5.0, eu resumiria nessa frase aqui: um talhão é igual a uma parcela experimental. E como eu disse anteriormente, temos no nosso DataOcean mais de 400 mil talhões em 10 safras. Olha o número de parcelas experimentais que nós temos hoje. Agora, como que eu comparo essas parcelas experimentais? Se eu tenho talhões com cortes diferentes, anos de colheita diferentes, meses de colheita diferentes, ambientes de produção diferentes, usinas diferentes que possuem níveis tecnológicos diferentes, como que eu comparo isso? Como que eu comparo uma parcela experimental em Ribeirão Preto com uma parcela experimental em Goiás e uma parcela experimental no MS? Como que eu faço isso? Eu pego esses 5 fatores e agrupo. Se eu fizer aqui um arranjo simples, eu crio mais ou menos 208.900 agrupamentos. Aí eu pego a minha parcela experimental, o meu talhão, e eu comparo a produtividade desse talhão com a produtividade do grupo que ele mesmo se encaixa. Ou seja, mesmo corte, mesmo ano de colheita, mesmo mês de colheita e assim por diante. Com isso, eu tenho uma porcentagem de eficiência de produtividade talhão a talhão. E como lá no meu DataOcean eu sei qual é a variedade que está alocada naquele talhão, eu tenho a eficiência de TAH, a eficiência de produtividade de cada variedade na média. Logo, se eu tenho essa eficiência para cada variedade, vamos agora aplicar um filtro? Eu disse a importância dos fatores de produção. Então vamos agora olhar fator a fator. Eu tenho a eficiência na média, mas e se eu analisar só a adubação orgânica na IAC CTC 078008, como exemplo? Ela responde em eficiência de TAH a esse manejo em mais ou menos 10%. Aqui eu tenho algumas medidas estatísticas, como o odds ratio e o p-valor, medidas estatísticas para garantir qualidade e garantir que essa informação só vá compor a inteligência se ela atingir determinados níveis. Agora eu faço isso para mais de 200 fatores e os seus mais de 2.000 status. Um a um. Então, se eu tenho a eficiência de cada variedade para cada fator de contribuição, e lá no meu DataOcean, eu sei tudo que é feito em cada talhão, todo o manejo que é feito, todas as características daquele talhão. Está tudo no DataOcean. Sabendo disso, eu consigo somar toda a contribuição de fatores para cada variedade, para cada talhão. Isso nós chamamos de adaptabilidade varietal. Ou seja, qual o potencial de resposta de cada variedade às características ambientais e de manejo que cada talhão apresenta. E aqui eu tenho as variedades que mais e menos performariam de acordo com essas características. Ora, a partir desse momento, o Cultivars AI consegue, então, alocar automaticamente as melhores variedades em cada período de colheita, talhão a talhão. Essa é a alocação varietal automática. E por último, mas não menos importante, para facilitar toda a gestão e todo o processo de tomada de decisão, nós temos também o plano de manejo varietal, que é uma funcionalidade do Cultivars para facilitar toda essa gestão, com necessidade de mudas, disponibilidade, possíveis viveiros, raio médio desses viveiros, todo o mapeamento da alocação varietal, ou seja, tudo que permita com que facilite a gestão para executar, né, esse plano de plantio. Então, todas essas inteligências estão reunidas nesse fluxo, através de uma lógica de rotinas. E aqui nós criamos
N cenários para que a gente possa alocar as melhores variedades e medir o grau de sucesso de cada cenário. E eu vou mostrar um case da jornada rapidamente aqui para vocês. Então, dentro desse case, nós temos o TH atual, que é os ganhos atuais, né, desse grupo, dessa usina, considerando ali 100%. O cenário 1 é a intenção de plantio, ou seja, é o desempenho do censo varietal utilizado no plantio de 2025. O que eu fiz no cenário 2? Eu peguei esse mesmo censo utilizado no plantio de 25, nos mesmos talhões plantados em 25, e realoquei as variedades usando a inteligência do Cultivars. Esse é o cenário 2, realocação das variedades do plantio. E o cenário 3, utilizando todo o potencial da rede agro, nós fizemos uma nova seleção baseada na performance das variedades por mesorregião e realocamos nessas mesmas áreas de plantio de 2025. Então, olha que interessante. No cenário 1, mostra um incremento em TAH de 5%, representando aí mais ou menos R$600 por hectare. Ou seja, a equipe da usina está de parabéns. Eles já estão com uma tendência de ganhos, já estão numa tendência de evolução comparado com o momento atual. E quando eu realoco, usando a inteligência, eu elevo isso para 10%. Pouco mais de R$1.200 por hectare de ganhos. E a rede? Quando eu uso todo o potencial da rede, toda essa experimentação 5.0, apresentamos um incremento de 27%, representando aí mais de R$3.300 por hectare. Esse é um case específico. Agora, vamos olhar rapidamente toda essa jornada, aquelas 10 usinas que eu mostrei no início. No cenário de realocação, nós apresentamos um incremento médio de produtividade de 12,6%, que representou mais de R$1.500 por hectare. Isso variou de 2,5% até 26% de ganho. Quando eu vou para a rede agro, vamos lá, fazer a nossa seleção na rede agro, isso melhora um pouco mais. São 21,4% de incremento médio, o que representam R$2.700, variando aqui de mais ou menos 9%, 10% até 27% de ganho. Isso é inteligência que se traduz em resultado. Então, respondendo à pergunta inicial do Éder, tudo isso é o que vale a inteligência. Parabéns, Renan. Eu me sinto extremamente orgulhoso com tudo isso. Todos sabem a minha história no programa, né, das RBs aí, uma série de colegas, e ver o resultado desse é o ponto que a gente chega. Chega até, eu confesso, não acreditava, estou um pouco surpreso com esses resultados, né? E eu queria saber de onde vem isso, mas está difícil para mim sozinho. Eu vou trazer mais um convidado aqui. Eu vou chamar o Bri. Você está por aqui? Eu sou o Bri, um assistente de inteligência artificial da Smart Breeder. É uma satisfação participar com vocês do 19º Grande Encontro de Variedades. Ok. Ô Bri, faz uma coisa para mim. Me traz as top 10 variedades no plantio. Aliás, desculpa, de área cultivada. Claro, Éder. Aqui está o censo varietal atualizado da Rede Agro. Ah, perfeito. Então essas são as top 10. Mas agrupa isso para mim por programa. Pronto. Criei a visualização agrupada por programa de melhoramento genético. Show de bola. Eu confirmei agora ali com o Plínio, que está lá no fundo. Vocês veem que bate mais ou menos aí, lembrando que aqui é a base de parceiros Smart Breeder, mas está muito coerente com o que a gente vê aí, né, em São Paulo e MS. Né? Mas eu queria ver no plantio, para ver a tendência. Ô Bri, por favor, você pode trazer para mim aí, então, esse censo do que está em cana-planta hoje? Já preparei um gráfico específico de cana-planta. E para facilitar a comparação, mantive também as duas visões. Então ele me traz as duas visões, né? Então eu tenho aqui por variedade e lá por programa, né? Quase que mantendo a mesma tendência. Aí eu te pergunto, Bri, por favor,
Eu queria saber a performance dessas variedades que hoje foram as mais plantadas no ano passado, dentro da rede agro. Então você poderia para mim, por favor, traz a performance para mim e o desempenho dessas top 10. Dados na plataforma Cultivars e gerei o gráfico de desempenho mostrando as top 10 variedades mais plantadas. Isso é muito interessante, pessoal. As variedades mais plantadas, olha a distribuição delas, ela está na top 29, 30, ou lá embaixo. Então nós temos, olha o potencial, né? Olha a dificuldade que nós temos de acelerar o uso de cultivares mais performáticos. Porque a experimentação é muito difícil, né? E isso mostra todo o resultado de toda essa experimentação conduzida pela Rede Agro. Eu não sei se vocês perceberam, gente, por favor, vocês estão entendendo o que nós temos na mão hoje no setor? Isso não existe em nenhum lugar. Por isso que eu falo para vocês, eu me sinto, né, extremamente satisfeito e orgulhoso por vocês terem, né, e com a participação dos nossos parceiros, a gente tem uma rede hoje que a cada caminhão que entra é uma avaliação. Tá? Isso é a Rede Agro, isso vocês têm na mão. Tá? E essa é a situação, então isso mostra por que dá esse ganho absurdo. Tá? Perto de 30% em algumas situações. Tá? E aí, Bri, o que mais que a gente pode perguntar para você? Ótima pergunta. Eu consigo consultar sobre censos varietais, desempenho de cultivares, recomendações técnicas de manejo, comparativos históricos e até mesmo tendências por região. Meu papel é transformar dados complexos em informações úteis para a tomada de decisão. Éder, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar com vocês. Logo mais, estarei respondendo perguntas ali no stand Smart Breeder. Eu confesso para vocês, de novo, eu sou agraciado, né? Estou há 30 anos no setor, aí sem querer aparece a conectividade me dando bilhões de dados. Sem querer me chega a inteligência artificial me dando possibilidades de criar inteligências com esses dados. Aí, quando eu estou com uma dificuldade tremenda de como consultar os dados dessa rede, eu ganho a LLM, que é o quê? Que é um assistente que vai permitir a comunicação nossa com os dados e com a inteligência e nos tornarmos, sem querer, o Google, o ChatGPT, o que vocês quiserem chamar do agro. Tá? É só perguntar. E a LLM, através dessa revolução que ChatGPT, Gemini, etc, etc, então a gente tem o BRI hoje, tá? Com vocês. Bom, então a Rede Agro, o Cultivars AI e o BRI, eles estão revolucionando a forma de fazer experimentação, análise, seleção e alocação de variedades. Então, se eu extrapolar os dados do Renan médio para o setor, nós estamos falando de um potencial de 24 bilhões de reais, tá? Que está na mesa. Isso está na mesa. Então, eu faço uma pergunta. Você está preparado para conquistar a sua parte? Para acelerar esse processo, para revolucionar, fazer uma quebra de paradigmas e modelos mentais na experimentação, na avaliação da performance, na caracterização, na seleção e principalmente na alocação em cada talhão, não baseado em época de colheita e ambiente de produção, mas em mais de 2.000 status de fatores que você faz em cada talhão? Faça parte dessa revolução você também. Meu muito obrigado. E isso é o Cultivars AI.